Paz do Senhor, eu sou o pastor Rogério Godóis. Hoje é dia 17 de junho de 2021. Este é o programa de entrevista, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Cambé, que tem como seu pastor-presidente o pastor Vanderlei Aparecido Flora. A de entrevista é um dos programas do projeto AD Cambé em Ação, onde quinzenalmente você pode assistir pelo nosso canal do YouTube, AD Cambé Templo Central. Neste mês que comemoramos 13 anos de emancipação eclesiástica, vamos continuar a falar sobre a história da Assembleia de Deus em Cambé, em uma entrevista bem dinâmica e interessante com o nosso atual vice-presidente, pastor Jó Rossi Claudino. Antes, porém, vamos ouvir uma linda canção na voz da irmã Márcia Flora e logo após voltamos com a nossa entrevista de hoje. Não sai daí! Depende da fé, poderoso Ele é, Ele cura enfermidades, ressuscita até os mortos, tudo faz quando Ele quer. Difícil pra Ele é nada, se vier a tempestade Ele acalma. Quando vem o inimigo, vai na sua frente pra te proteger. E seja qual for o problema, é o seu amigo para te valer. E quando ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder pra todo mal vencer. Se ele prometeu, ele vai fazer. O seu poder é grande, maior que infinito. Não existe limites com o seu querer. Ele é Deus. E quando ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder pra todo mal vencer. Se ele prometeu, ele vai fazer. O seu poder é grande, maior que infinito. Não existe limites com o seu querer. Ele é Deus. Vamos adorar este Deus. Você pode adorar este Deus nessa noite? Vamos. Aleluia, Jesus. Digno Ele é de toda adoração. Proclamemos de coração. Frente pra te proteger. E seja qual for o problema, é o seu amigo para te valer. E quando ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder pra todo mal vencer. Se ele prometeu, ele vai fazer. O seu poder é grande, maior que infinito. Não existe limite
limites com o seu querer. Ele é Deus, e quando Ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder pra todo mal vencer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. O seu poder é grande, maior que infinito. Não existe limites com o seu querer. Ele é Deus. Vamos adorar esse Deus. Vamos exaltar esse Deus. Digno Ele é de toda adoração. Proclamemos de coração. Você pode cantar? Vamos adorar esse Deus. Vamos exaltar, exalte esse Deus. Digno de toda. Proclamemos de coração. Vamos adorar esse Deus. Vamos exaltar esse Deus. Digno Ele é de toda adoração. Proclamemos de coração. Proclamemos de coração. De coração. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Amém. Nosso entrevistado de hoje é paranaense, nascido em Santa Mariana, tem 64 anos, casado há 33 anos com a irmã Suzete, pai de 2 filhos, Sara e Eduardo, obreiro da Assembleia de Deus há 40 anos, sendo desses 24 anos como obreiro integrado à obra pastoral. É um exímio ensinador da palavra de Deus e participante há 14 anos do projeto missionário Ide e Ensinai, fundado pelo pastor Eliezer Lira. Dirigente da congregação do Jardim Santo Amaro, aqui de Cambé, há 11 anos, é o nosso atual vice-presidente deste campo eclesiástico da Assembleia de Deus de Cambé. Com muita honra e alegria, na entrevista de hoje nós vamos ter uma conversa para lá de interessante com o nosso pastor vice-presidente Jó Rossi Claudino. Pastor Jó, prazer tê-lo conosco aqui neste segundo programa deste projeto Assembleia de Deus em Ação e bater um papo interessante com o senhor neste programa de hoje. É um prazer recebê-lo. A alegria, o contentamento é nosso, a honra de estar aqui e poder compartilhar com os nossos amados que estão aí conectados no nosso programa de entrevista, programa desta igreja abençoada, e espero poder contribuir com todos os nossos amados com a nossa vida, o que temos aprendido, o que temos podido realizar segundo a graça de Deus no nosso ministério. Amém. Bom, pastor Jó, nós já falamos um pouco aqui da sua vida, já falamos a sua idade, né? Mas nós queremos ouvir também o senhor contar um pouco aí da sua trajetória. Nós queremos saber não só do pastor Jó, mas também do Jó, né? Aí a sua trajetória. Se o senhor achar interessante trazer para nós aí, nós queremos abrir a nossa entrevista com o senhor falando um pouco mais aí da sua vida. Na realidade, o que chama atenção no Jó é o nome. Quando a minha mãe estava no trabalho de parto, meu pai estava lendo o livro de Jó na sala da nossa casa. Olha. E aí ele ouviu o choro, da criança e me colocou o nome de Jó. E aí fomos crescendo como uma criança normal e na juventude saímos da nossa cidade, Santa Mariana, fomos a Curitiba, atrás de trabalho profissional. E lá começamos profissionalmente. Porém, nesse período, houve
aquelas escolas bíblicas interessantes lá em Curitiba, abençoadas. E meu pai foi numa delas, no ano de 1977, no dia 17 de fevereiro. E ali, naquela experiência, ele me convidou para ir ao culto e eu aceitei Jesus como meu Salvador. Era o encerramento de uma escola bíblica. Olha aí. E ali começamos a nossa vida de fé. E também damos sequência à nossa vida profissional. 3 anos e pouco em Curitiba, o trabalho, a empresa, né, nos transferiu a Curitiba. E de Curitiba para Porto Alegre. E lá começamos a servir a Deus no distrito Bom Jesus. E aí a pessoa Jó começou a se envolver no ministério como cooperador, ajudando, trabalhando ali com a mocidade. Eu era muito tímido, muito realmente recluso dentro de mim. E o povo gaúcho me ajudou muito nesse desempenho, nesse desenvolvimento, no relacionamento interpessoal e até ministerial. Então, de cooperador, saímos de Porto Alegre já como evangelista para vir a Londrina também como transferido pelo trabalho. E aqui criamos um vínculo com a igreja de Londrina e ficamos aí 4 anos e meio aproximadamente. Voltamos a Porto Alegre pelo trabalho secular, mas aqui em Londrina já ajudamos aí na Almádio, cuidamos da congregação do Jardim São Vicente, e lá em Porto Alegre já tínhamos também cuidado de uma congregação, a Vila Pinto. E nesse intervalo de tempo do nosso regresso, o pastor Ivo foi nos visitar em Porto Alegre no lançamento de um CD da irmã Suzete. E lá ele fez um convite para nós. Já visto que o pastor Loures Mel estava enfermo e aqui o Jardim Alvorada era a congregação de Londrina. E isso no ano de 1977. Olha, já vão aí 44 anos. 1989. 40 anos. 40 anos já. Porque eu me converti em 77, 87 eu me casei, e então foi em 1997. Aceitei o convite depois de 3 meses de oração, de a gente pensar, meditar, né? Mas a proposta era do pastor Ivo, nos trouxe muita segurança. Então, no dia 17 de dezembro de 97, a gente assumiu a congregação do Jardim Alvorada. Ficamos aqui 10 anos. Depois fomos para o Semiramis, ficamos quase 3 anos. E depois voltamos a Cambé a pedido, né, a um convite do pastor Vanderlei, com a bênção do pastor já como Moisés. Campo daí, né? Aqui já era campo. Daí já como campo. Isso é muitos anos, mas a dinâmica, né, foi diferente, porque o tempo passa, né? Cambé foi emancipado e agora já na presidência do pastor Vanderlei, né, como primeiro e único presidente desta igreja. Até hoje, 13 anos. 13 né? anos. Estamos completando. De qual 11 anos o senhor já fazia parte da história da igreja aqui em Cambé, Sim. mais 11 anos como campo emancipado, que o senhor está aqui, trabalhando ao lado do pastor Vanderlei. Exatamente. Muito bem. Agora, interessante, aí eu já ganhei a entrevista, viu, meus irmãos? O pastor Jó falando que o seu nome veio inspirado porque o pai estava lendo o livro de Jó, mas eu achava que o senhor era gaúcho, natural do Rio Grande do Sul. E o senhor não é natural do Paraná. O senhor conheceu a irmã Suzete lá no Rio Grande do Sul. Ela é gaúcha. Ela é gaúcha, conheci em Porto Alegre, na congregação de Bom Jesus. Olha ela aí. era regente do coral dos jovens. E eu cantava no coral, né? Foi um jovem que me viu, me conheceu e me levou para congregar lá. Olha aí. E ficamos por lá. E lá Deus me abençoou ministerialmente, me abençoou emocionalmente, que eu fiquei mais aberto, mais livre da timidez, também do relacionamento, né? Enfim, Deus me deu a família
Foi um preparo. Foi um preparo. Foi uma experiência muito linda. Devo isso ao povo gaúcho. O gaúcho, ele tem fama de chimarrão, de churrasco. Mas o gaúcho, ele com um copo d'água na frente dele, ele faz uma boa festa. Faz boa festa, né? Eu confesso para os irmãos, de vez em quando o pastor Jó passa aqui na nossa secretaria. Todo dia tem um chimarrão, né, pastor Jó? De vez em quando nós tomamos junto aí. Muito bem, pastor Jó. 40 anos de ministério vocacional. O senhor já está aí. O que o senhor fala para nós, pastor Jó? Como que foi o começo? Claro, sempre muito difícil. É lógico que a gente, quando tem uma chamada de Deus, brota um desejo. Só que o desejo da gente precisa de uma confirmação. E eu, pela graça de Deus, eu tive alguns pastores que presidiam lá no interior do Rio Grande do Sul. E às vezes naquelas reuniões na central, e eles do nada vinham ao meu lado, se aproximavam e me entregavam uma mensagem de estímulo, avisando de uma chamada para mim me preparar. Interessante que a chamada mesmo que eu tive de Deus foi trabalhando na rua Doutor Flores, no andar superior. Essa rua é uma rua muito movimentada de pessoas, na linguagem popular, era um formigueiro de gente. E eu estava em um dia lá que eu não saí para o almoço, eu tinha que fazer meu trabalho. Naquele momento eu estava fazendo a contabilidade da carteira de câmbio, comércio exterior, e eu fiquei ali fazendo. O senhor, antes de ser integrado, né, pastor João, o senhor trabalhava num banco, né? Isso. Antes de ser integrado efetivamente na obra, né? Eu era bancário e trabalhava na carteira de comércio exterior. Eu estava ali fazendo a contabilidade. Todo mundo tinha saído para o almoço, porque a nossa carteira não precisava de ficar, não era uma agência comercial, né? Era um departamento, era uma carteira que trabalhava mais escondido, podemos dizer assim. E eu fiquei ali trabalhando e comecei a olhar aquele povo. E eu parei, comecei a olhar e veio aquela palavra da Bíblia, aquela palavra de Jesus, né? E me falava forte no meu coração. Veja, quantas ovelhas sem pastor, quantas vidas que precisam de pastor, que precisam ser ganhas, cuidadas, apacentadas, né? E eu comecei a chorar, as lágrimas vieram, e veio assim um desejo ardente no meu coração. E dali em diante eu comecei a me preocupar com a chamada ministerial. E fui me preparando dentro das condições que tinha. Eu tinha que, trabalhando no banco, eu tinha muito curso a fazer, porque a área internacional do banco exigia muito conhecimento de Banco Central, de CACEX, né? Da parte aduaneira, enfim, você tinha que entender bastante coisa e não era fácil. E a gente se dedicava, o banco nos dava muito preparo. Então, mas eu, na medida do possível, eu também comecei a fazer a ETAD. Era o curso que a igreja oferecia, né? Eu fiz a ETAD 4 anos, depois repeti de novo quando estava em Londrina, né? E, enfim, a gente procurou se preparar um pouco. Mas entre a chamada, que foi em torno de 25 anos de idade, já trabalhando como cooperador, servindo na mocidade ali, mas a chamada mesmo, aquela fisgada de Deus, aquela convicção, foi nesse dia. E entre a chamada específica, a integração na obra de Deus, ela aconteceu com 40 anos. Veja quanto tempo passou. Porém, nesse período, a gente foi a diácono, a presbítero. É um caso um pouco diferente lá. Eu fui ordenado ao presbiterato, solteiro ainda, né? E depois que logo depois, 2 anos depois, eu vim a me casar e fui cuidar de uma congregação denominada de Vila Pinto. Era uma comunidade, né? Bastante hostil, pesada, mas lá Deus nos abençoou, Deus nos prosperou ali. Foi a primeira experiência pastoral como presbítero, né? E logicamente, vencendo o tempo, passou-se os dias, né? Veio o pastor Ivo e lançou aquele convite,
e nós demos a palavra para ele numa convenção em Foz do Iguaçu, em torno do dia 5 de dezembro. Interessante que eu cheguei do lado do pastor, sentei e falei: pastor, Deus aprovou, confirmou, falou com a minha esposa. Ele muito quieto, os irmãos conhecem o pastor Ivo, né? Abriu a agendinha dele assim e anotou, fez uma anotação e virou para mim: então o irmão esteja lá em Cambé dia 17 de dezembro para assumir a igreja. Lógico que me deu um frio, me deu enfim, Porque o senhor estava pastoreando? Não, nessa época já não estava mais pastoreando a congregação. Eu estava trabalhando secularmente, mas estava ajudando num trabalho no centro de Porto Alegre, que havia sido fundado pela juventude. O senhor estava morando no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul. Tinha vínculo ainda com a empresa, né? E de repente ele marca uma data, vem para o Paraná. Dia 5, dia 17, 12 dias para você desvencilhar do banco. Como diz o gaúcho, de malicuia. Foi uma coisa assim, e eu fiquei quieto, né? Falei: amém, pastor. Foi aí que o senhor se desvinculou do isso. secular, do trabalho secular, para viver integralmente na obra. E aí eu fui. É lógico que quando eu estive em Londrina, Campo Eclesiástico de Londrina, e estava aqui em Cambé, eu vim como evangelista. O pastor Sodré já tinha me levado, né, ordenado a evangelista. Quando ele saiu, foi para Foz, e o pastor Ivo veio para Londrina. Eu fiquei 2 anos com o pastor Ivo, depois retornei a Porto Alegre. Depois ele me trazendo para cá, aí depois de 1 ano, estava aqui no Jardim Alvorada, ele me ordenou a pastor. Pastor. Mas, nesse período, quando ele agendou e eu disse amém, lógico, eu embarquei no avião 2 dias depois desse dia, para Porto Alegre, preocupado, lógico. E cheguei na empresa e disse: olha, eu tenho uma proposta. Eles sabiam, todos no banco sabiam que eu era crente, né? Graças a Deus, né? E como eu disse que tinha uma proposta, falou: não, a gente não quer que você saia do banco, não tem, para você não tem acordo. E interessante que eles faziam acordo com todos, né? Para os funcionários, né? Tinha proposta de acordo, de desligamento por acordo, e para mim eles não quiseram fazer. Mas eu assim mesmo, Deus preparou alguma coisa lá, e eu vim assumir a igreja. Aí o pastor falou: você tem o mês de janeiro para você acertar a tua situação, né? E no mês de janeiro a gente acertou com a empresa. Fevereiro, de fato, a gente assumiu o trabalho aqui no Jardim Alvorada. Então, o senhor, além dessa história de fazer parte como obreiro aqui, mesmo antes da emancipação de Cambé, foi o senhor, como aqui no Paraná, foi a primeira igreja que o senhor dirigiu? Não, foi o Jardim São Vicente por 6 meses. Mas em Londrina? Em Londrina. Isso. Agora, depois eu vim assumir aqui essa congregação do Alvorada, 97, né? Dezembro de 97. Aí, como integrado. Saí, abri mão do trabalho secular. Olha. Eu tive muitas críticas, me chamaram de louco, enfim. E a família, pastor? Não, era só a irmã Suzete na época, ou já tinha a Sara? Não, tinha a Sara com aproximadamente 7 anos, o Eduardo com 2 aninhos. 2 aninhos. 2 aninhos, Então, os filhos... não, para os filhos não era nada de... Mas e a esposa? A esposa, a princípio, ficou apreensiva. Bom trabalho, né? Tal, padrão de vida e tal. E como a Suzete, ela cantava muito para o interior do Rio Grande do Sul, ela ia naquelas igrejas e via o sofrimento dos pastores morando no fundo de igreja. E ela não queria aquela vida para ela. Foi o que ela questionou para mim e para Deus. E nós fomos num trabalho missionário em Teutônia, onde o presidente era o pastor Claudino Benck. O primeiro nome dele é o meu sobrenome. O sobrenome do senhor, do meio. Claudino Benck, um alemãozão. E no encerramento da manhã missionária, domingo pela manhã, que era o costume da época, né? A esposa do pastor entregou uma mensagem para ela muito clara, muito objetiva. Ela não sabia da nossa ida, do
nosso convite. A Suzete não tinha esposo também. Isso não foi na véspera de vir embora, né? Foi logo em seguida do convite. E a mensagem foi muito objetiva. Convite para o teu esposo é a minha vontade. Olha aí. E a minha esposa, ela disse: e eu vou cuidar de vocês até do teu cabelo. E a Suzete tinha uma cisma com o cabelo dela, né? A questão tal da chapinha. Suzete, tá entregando Estou entregando ela, né? E Jesus falou: vai, bom, se Jesus vai cuidar do cabelo dela, muito mais do resto, né? Porque cabelo é só uma coisinha do lado da vaidade, né? Porque tem muitas outras prioridades, né? E Deus tem ajudado, ela tem sido uma bênção ao meu lado aí, Pastor nos Jorge, ajudado muito, muito no ministério pastoral. que história bonita do senhor, né? Que nós estamos aí, meus irmãos, vou repetir, né? Nessa entrevista que nós estamos fazendo, iniciando esse projeto, falando sobre a nossa história da Assembleia de Deus aqui em Cambé. Claro que 13 anos emancipado como campo eclesiástico, mas já é uma história aí que passa dos 60 anos. E o pastor Jó foi um dos nossos pastores, né? Ou um dos pastores da congregação do Jardim Alvorada, que hoje é o templo central aqui do campo de Cambé. E hoje o senhor, além de ser o nosso vice-presidente, né? Na história já do campo emancipado, o senhor é o terceiro vice-presidente. Hoje o senhor é o pastor já há 11 anos lá na congregação do Jardim Santa Marta. Para nós encerrarmos aqui rapidamente essa primeira parte da entrevista, pastor, o senhor falasse um pouco desse seu pastoreio ali na congregação do Jardim Santa Amaro, né? Um relato para nós aí. Bem, meu amado, sobre a congregação do Santo Amaro, eu estava lá no Semiramis, como já foi falado, estava bem lá, gostava de estar lá, e até tem um episódio quando a gente veio, aceitou o convite, e uma irmã falou assim: eu nunca mais vou amar pastor, a gente ama, eles vão embora. Eu falei: irmã, a senhora ama o pastor, a família dele, a gente ama a igreja, a gente deixa 300 crentes que a gente tem que deixar. Então isso dói bastante também na gente. Mas Deus tinha um projeto, um propósito específico, né? Eu me lembro que o pastor Elias estava no Jardim Santo Amaro. Então, substituir o pastor Elias, a gente fica um pouquinho de dúvida da nossa capacidade. Mas também a gente tem que confiar em Deus. Confiar em Deus, aquele que nos chamou, né? Ele nos capacita. E a gente assumiu a congregação do Santo Amaro. Eu não me lembro o dia exato, mas foi no mês de outubro. Então já vai fazer 12 anos, né? Agora em outubro. Em outubro já faz 12 anos. Já fez 11 anos, agora vai fazer 12 em outubro. E estamos ali, servindo a igreja, uma igreja abençoada, uma igreja abençoadora, uma igreja que estamos procurando oferecer o melhor que temos. Lógico que já não somos mais meninos para correr bastante. E a gente procura, na medida do possível, da experiência, e contando sempre com os obreiros que entendem o tempo vai passando, a gente vai se limitando em algumas atividades. Mas tem obreiros ali que estão nos ajudando, ombreando a causa, e Deus está nos honrando ali, graças a Deus. E glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Muito bem. Pastor Jó, eu sei que a congregação do Jardim Santa Amaro, a igreja abençoada, né, como todas as nossas congregações, mas ali o senhor tem projetos, né? É o que nós estávamos conversando outro dia ali na secretaria, que às vezes nós lançamos a semente, plantamos, mas pode ser que não seja, que Deus não permita que a gente colhe. Mas o seu coração está voltado a grande obra aí, que há muitos anos já que o senhor vem semeando ali, em terrenos, né? Sim. Projetos grandiosos, né? Sim. A igreja em Cambé, o tempo da igreja em Cambé já passa dos 40 anos. Agora, como emancipada, ainda é uma adolescente, né? Mas o corpo de obreiros que está servindo a igreja em Cambé são obreiros maduros, e ela vai chegar à sua maturidade com muitas realizações, eu creio nisto, né? E logicamente
o Santo Amaro está ali localizado numa avenida onde ela tem um custo, né, à sua volta, né, é um bairro um pouquinho caro para o nosso tamanho, não para o nosso Deus, para a nossa estrutura, mas tivemos alguns projetos imediatos, né, reformando a igreja, né, embelezando a igreja, fazendo porque a igreja está num terreno pequeno para o projeto, para o propósito de Deus com aquela igreja. Eu creio nisso. Porque a igreja de Santo Amaro, ela já abriu vários trabalhos, ela abençoou várias congregações na volta ali. Então, mas dentro da liberdade que o nosso presidente nos dá, né, e já deu também no passado a outros obreiros, a igreja hoje possui 2 terrenos, né, num outro bairro, mas ali seria mais para como investimento. E a igreja hoje, ela optou, o ministério local, os obreiros local, né, optou em ter consórcios, investir em consórcio, para que no tempo devido, para um projeto maior, mais estruturado, para uma estrutura melhor e maior da igreja, do templo e anexos, né, porque o templo precisa dos seus anexos. E ali nós não temos terreno para isso. Então a gente vem orando, vem aguardando esse milagre de Deus e estamos aí investindo, né? Já fazem acho que 6 anos estamos investindo nisso. Eu penso que vai chegar o tempo de Deus dar aquela estrutura que a igreja do Santo Amaro merece. Com certeza, com certeza. Pastor Jó, eu quero, para nós encerrarmos essa parte aqui, essa semana a Assembleia de Deus no Brasil está completando 110 anos, né? Dia 18, amanhã, estaremos fazendo aí 110 anos. Então, todos já sabem que a Assembleia de Deus do Brasil começou lá em 1911, com a chegada dos nossos missionários ainda, vindo de outra denominação, o irmão Daniel, o irmão Gunnar, e por serem, de certa forma, podemos dizer assim, até rejeitados, né? Então fundaram a Assembleia de Deus e já nós perpetuamos aí, para a honra e glória do Senhor, pela graça e vontade dele, né? Já há 110 anos. E o senhor faz parte, por que não dizer que a Igreja Assembleia de Deus nasceu de um projeto missionário, né? De um projeto missionário. E eu sei que o senhor faz parte do projeto Ide e Ensinai, já há muitos anos. Eu queria que o senhor falasse para nós um pouquinho desse projeto. Então, foi interessante, eu havia acabado de ser transferido pelo Ministério por Semiramis. Eu estava ali há poucos meses, porque o projeto sempre ele viaja para Moçambique, naquela escola para os obreiros nativos, sempre no mês de junho, julho, né, fica sempre entre esses 2 meses, porque dependia sempre da agenda da igreja lá e também da agenda do pastor Eliezer, que é o diretor, fundador, né? E eu me lembro que eu estava em casa, o telefone toca, bem tarde da noite, e era o pastor Eliezer, dizendo: Jó, tudo bem? Nós somos amigos já de tempos, né? Eu tinha já um relacionamento com ele. E ele me diz: Jó, eu estava orando a Deus, e Deus falou teu nome de forma audível no meu ouvido. Que lindo. E eu tenho uma proposta, vou precisar que você integre a equipe de professores lá em Moçambique. Eu lavei aquele choque, né, aquele susto. E ele falou assim: olha, nós temos aí poucos dias, porque o pastor lá do Nordeste não vai poder ir, e você tem aí 30 dias para... Você tem passaporte? Falei: tenho, pastor, tenho passaporte, eu tenho. Tá vencido? Falei: não, tá. Ele falou assim: você tem que... A viagem, você tem que bancar ela por tua conta, você tem que ter o material que você vai ministrar, então você tem que ter fé. Falei: bom, só me deixa o seguinte, deixa eu falar com o meu pastor, aí depois eu te dou a resposta, eu preciso da aprovação do meu pastor. Aí procurei o pastor Moisés, expliquei para ele a narrativa do pastor, a proposta do pastor, a brevidade do tempo. Aí ele falou: não, Jó,
é de Deus. E me apoiou e falou assim: nós vamos ligar para as congregações do campo e vamos te ajudar com a passagem, os valores que precisa para a tua estada lá e tal. E eu me lembro que na época, para a glória de Deus, irmãos, Deus é muito detalhista. Eu me lembro que a passagem, a hospedagem, a alimentação ficava pela taxa do dólar R$ 5.267. Aí tinha que comprar dólar, aquela coisa, tal. Isso lá em... Isso para comprar aqui e depois, né? Porque o aluguel no estrangeiro, quando você chega em outro país, eles te cobrem em dólar. A passagem era em dólar, mas transformava em real. Mas isso lá no final do milênio, em 2009? Isso, 2000, lá no início, há 14 anos atrás. 14 anos atrás. Eu não me lembro da taxa do dólar, mas a despesa, porque a gente tinha que pagar aluguel de 15 dias, né? A gente tinha que bancar tudo, os irmãos lá não podem bancar, gente. Hoje a gente tem que bancar, né? Você tem que dar a palavra e tem que custear a tua viagem, a tua despesa de hospedagem e alimentação. E para a glória de Deus, quando eu fui somar as ofertas, R$ 5.267. Nem um centavo a mais, nem a menos. Eu glorifiquei a Deus, viajei. E dali para cá, Deus tem abençoado. Cada ano Deus fazia um milagre diferente, né? Deus fazia de formas diferentes. Às vezes vinha a oferta de lugar que você não esperava. Completava, né? Porque quando eu saí do banco, eu não saí com acerto, não foi dado acerto. Eu saí só para receber a prebenda da igreja. Então eu não podia bancar isso aí. Então, Deus até hoje, né? É lógico que no ano passado não fomos e nem neste por causa da pandemia. Então já fomos seguidamente 12 anos. 12 anos. E Deus tem dado o conteúdo, Deus tem dado os recursos e tem sido muito gratificante, uma experiência muito maravilhosa. E também, lógico, no início foi Londrina que deu o apoio, depois vindo para cá, né? Nesses tempos que estamos aqui em Cambé, a igreja de Cambé tem apoiado, tem ajudado financeiramente, espiritualmente, e nós temos podido estar lá por causa do campo de Cambé, que tem dado esse suporte na pessoa do nosso pastor. E eu acho interessante, pastor, o senhor me corrija se eu estiver errado. E geralmente nós falamos assim de projetos, trabalhos missionários, a gente parece que a primeira coisa que vem à nossa mente é essa entrega de folheto, ir para outro país, né? E assim por... Mas eu acho interessante o projeto porque basicamente esse projeto ele está firmado em ir e preparar obreiros para ganhar almas. E obreiros locais de lá, né? Do lado de Moçambique, né? Daquela região, né? Então o projeto em si é isso, preparar obreiros. Exatamente. A maioria dos projetos missionários das igrejas, elas enviam uma família para abrir trabalho lá. E muitas vezes tem fruto, tem resultado, tem, mas muitas vezes tem algum transtorno, porque tem a igreja local, já existe uma igreja lá, né? E muitas vezes, todo lugar, quando você vai lá fora, tem alguns crentes que, quando tem uma novidade, eles correm atrás, acaba tirando crentes das igrejas nativas, das igrejas lá já existentes, às vezes causam mal-estar e causam um mau relacionamento, uma visão deturpada da igreja local, do povo de lá com a igreja que envia o missionário. Mas o projeto missionário e de ensinar, nós trabalhamos com os obreiros nativos, dando ferramenta para eles desenvolver o trabalho deles lá. Então nós não abrimos igreja, não fundamos igreja. Olha aí, ó. E inicialmente o pastor Eliezer, ele valorizava o ensino da palavra. Depois, a posteriori, a gente viu algumas necessidades e ele autorizou nós aqui em Cambé abençoar alguns obreiros. E hoje nós estamos abençoando 4 obreiros lá em Moçambique. E eu destaco o pastor Antônio Macamo, que hoje ele já tem
já abriu mais de 40 congregações. Que é um fruto Que é desse fruto projeto. do nosso projeto. Aham. Né? Tem lá também em Ambani, onde está o pastor Rashid, já abriu trabalho. Tem o pastor Boaventura, que é co-pastor na sede, cuida de mais 2 congregações. Então é um pastor que atua mais de apacentar, né? E o Rashid é de abrir trabalho, mais evangelista. E o pastor Macamo, que é um evangelista nato. Então ele tem já vários obreiros e nós ajudamos ele. E um auxiliar dele, que é o pastor Moisés, né? Que estamos ajudando. E eles têm mais de 40 pontos de pregação. Já tem algumas congregações, algumas catedral, né? Feita de sapê e alguns madeirite. Né? E foi fruto de oferta também aqui da igreja de Cambé e de alguns irmãos, né? E Deus tem abençoado. Eu creio que Deus vai dar sequência nesse trabalho. E glória a Deus. E você, irmão, que está vendo essa entrevista nós hoje aqui com o pastor Jó Rossi Claudino, e às vezes o seu coração, poxa, eu queria ajudar numa obra missionária, numa oferta missionária, tá aí, né? Faz o ano passado e esse ano não foram por causa da pandemia, né, pastor? Sim. Mas normalizando tudo, com certeza, pastor Jó, toda a equipe aí, juntamente com o pastor Eliezer, aí você pode então estar procurando o pastor Jó para ver o que precisa e estar fazendo parte desse projeto, ajudando também. Pastor Jó, aqui nossos entrevistados aqui, nós fazemos um bate-bola. Vocês podem falar bate-bola? Se puder, já falamos. Depois corta esse aí. A bola não é o problema, né? Não é o problema. Quando o jogador deixa a bola para ir na canela do outro. Olha, Isso aí é problema. Não me provoca, eu pergunto se é Palmeiras ou Corinthians. Né? Pois é. Olha, Vamos deixar quieto isso aí. deixa né? quieto isso aí. Pastor Jó, então é assim, eu vou fazer vou dar uma palavra para o senhor, ou uma frase, e numa palavra ou numa frase o senhor responde para nós conhecermos mais um pouquinho aí do senhor. Vamos lá? Vamos lá. Pronto? Preparado? Espero que sim, né? Então vamos lá. Um livro da Bíblia. Olha, o livro da Bíblia, por incrível que pareça, é o livro de Jó. É mesmo? É o livro de Jó. Não vou nem Eu perguntar. tenho porque, vínculo com esse livro, né? Que bom. Um versículo da Bíblia, pastor. É o Jó 19:25, quando o Jó declara que o seu Redentor vive, que por fim se levantará. Olha. Se levantou para Jó e é uma profecia para a igreja, porque Jesus foi levantado. E nós estamos de pé porque Jesus foi levantado. Amém. Só deu Jó hoje aqui, irmãos. Olha aí, ó, né? Um livro secular, pastor. Eu sei que o senhor gosta de ler muito. Eu gosto, mas eu quero reportar lá para os anos de 68, um livro que me marcou muito na minha criança para adolescência, Meu Pé de Laranja Lima. Olha aí. É mesmo. Porque era um livro clássico, né? Era um romance, mas ali ensinava muitos valores. E foi um livro que marcou muito a minha infância, porque eu sofria muito bullying lá em Santa Mariana, porque eu era crente. Eu não era, na realidade, eu acho que eu era filho de crente. Então, para todo lugar que eu ia, crentinho, a gente era muito desprezado e repreendido, né? E aqui esse livro aqui ajudou muito assim a gente. Ajudou muito. E até porque naquela época também a formação do filho de crente havia uma deficiência. Eu não culpo meus pais, a igreja da época, faltava ferramenta, eles eram fruto também, né, de um tempo diferente dos nossos, onde nós temos muita informação. Hoje nós temos informação até demais. Tem gente se informando em coisas até que não é conveniente. Olha, Meu Pé de Laranja Lima. Era o José Mauro de Vasconcelos, o E eu autor. ia perguntar o escritor. Um escritor de preferência do senhor? Não, o escritor hoje. Já é outro. Aí eu vou me É um lembrar. escritor, pastor. O escritor é nosso, da CPAD, né? É um pastor renomado, né? Abraão de Almeida. Por que eu cito ele, esse mineiro assembleiano? Porque ele escreveu um livro, O Tabernáculo e a Igreja. Esse livro me ajudou muito no meu entendimento na questão de igreja, o contexto igreja, né? Sem ser denominação, sem ser o templo onde a gente congrega, né? A igreja, aquela simbologia, tudo e aplicação. Maravilha, pastor. Um hino da harpa, pastor. Rapaz, eu gosto, tenho muitos.
Mas hoje o hino que está tocando, e eu tenho que cantar ele todo dia quase, né? É o 121. Oh, maravilhoso é Jesus, da minha vida a luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso. Oh, que pastor, poesia e que... Nós vamos marcar outro dia para o senhor voltar para cantar, viu? Vai ser bom também, né? Quem sabe o nosso técnico aí, o nosso produtor, coloca de fundo musical. 121 da arte. Lindo hino, eu acho muito lindo também. Pastor, um passatempo. Palavras cruzadas. Gosta? Para me enriquecer meu vocabulário. Fácil, gosto. Médio, difícil? Não, ou porque ia alto? Não. Meia. E agora temos aí de bíblico, né? Também. Bom também. Bom para a gente despertar um pouco a memória, né? Que a gente vai branqueando o cabelo e a memória vai ficando cinzenta. Ajuda. Uma comida, pastor? A minha comida é muito simples. Olha aí. Frango, quiabo e polenta. Vocês não precisam ficar com medo de me chamar para jantar em casa. É mineiro ou não é mineiro? Eu não sou mineiro, mas acho que eu tive a influência de mineiros, né? Na época nossa aqui. Quem que colonizou o norte do Paraná? Paulistas, mineiros. Japoneses, nordestinos. Mas mineiro, eu tinha lá em Santa Marina um tal de irmão Azarias. Olha aí. Um irmão moreno. Que irmão amado, aquele irmão nos ajudou muito. Ele morava nas fazendas e ajudou muito meu pai no tempo das dificuldades, trazendo franguinho, trazendo quiabo, trazendo mandioca. Pastor Jó, que deu água na boca. E eu vou falar. E aqui nós temos um mineiro, né? Pastor João, né? Pastor João, pastor Teixeira, o pastor Sebastião. Sebastião Teixeira. E o irmão, pastor João, ele de vez em quando me faz uma mineirada. Na central nós temos uma mineira aí agora. Também. Que bom. Qualquer dia nós vamos lá comer um. Mineira, gente boa. Frango com quiabo. Frango com quiabo. Então eu não sou uma pessoa difícil. Né? O pessoal diz que eu tenho uma aparência de americano. Não tem nada a ver, irmão. Se tem aparência, os olhos das pessoas. Sou bem brasileiro e bem simples. Uma bebida, pastor Jó. Rapaz, depois que eu aprendi a tomar chimarrão, quando era moleque tomava muita tubaína, mas é chimarrão. Chimarrão é coisa boa. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Muito bem. Pastor Jó, um desejo ardente do seu coração. Desejo ardente do meu coração? Olha, concluir o meu ministério com alegria e com fidelidade a Deus. Que lindo, hein? Porque eu não quero ficar frustrado. Não quero ser um jubilado frustrado. Quero concluir com alegria o ministério confiado a Deus, a minha pessoa, por Deus. O senhor mexeu comigo agora, hein? Mexeu comigo. Parabéns. Também tenho esse desejo no coração. Se assim Deus nos permitir, né? De chegarmos lá, de ter em mente, no coração, que concluímos o dever, né? Sim. Chamado. Muito bem. Pastor Jó, mais duas perguntas rápidas aqui. A vocação pastoral. A vocação pastoral? Assim. Meu irmão, vocação pastoral é um privilégio de quem recebe esta vocação, porque é uma decisão de Deus. Ele diz que não é daquele que quer, mas é daquele que ele se compadece. Então, eu penso que ministério não é status, é um trabalho árduo que a gente só consegue realizar por causa da graça de Deus e porque o Espírito de Deus nos ajuda. Olha aí. Pastor, para nós encerrarmos aqui esse bate-volta, Assembleia de Deus em Cambé. Assembleia de Deus em Cambé, como eu já falei, é uma adolescente na sua emancipação, mas nós temos muitos obreiros já experimentados. Então eu creio que a estruturação dela vai ser sempre numa crescente e Deus vai honrar esta igreja nesta sociedade cambeense. Ela vai conseguir, já é um marco, já é um sinal da presença de Deus, de que Deus existe, de que Cristo é real, né, pela vida dela. Mas ela vai, cada dia que passa, cada ano, na sua maturação, na sua maturidade, ela vai deixar bem forte o seu alicerce
como igreja de Deus nesta cidade. Amém, amém. Pastor Jó, prazer ter o senhor conosco nesse segundo passo que nós estamos dando aí, nesse trabalho novo, nesse projeto, né? Que nós estamos aí fazendo. Prazer ter o senhor conosco aqui. Olha, gostei muito mesmo da sua história de vida, do seu ministério, de suas palavras. Deus abençoe, continue cada dia mais capacitando, dando sabedoria e muitos anos para o senhor com saúde física, para o senhor conseguir alcançar muitos projetos ainda e, claro, espiritualmente Sim. também, viu? Eu agradeço em nome, não só em nome aqui do programa, mas também do pastor Vanderlei, que pediu a transmita ao vivo lá as nossas considerações, nosso abraço ao nosso vice-presidente também. E a palavra o senhor tem para fazer as considerações finais. Somente agradecer a confiança e lógico, reconheço as minhas limitações, minha simplicidade, mas aquilo que tem foi Deus que me permitiu ter e estar na condição que estamos hoje, é a bênção de Deus e a graça dele. E dizer para os nossos obreiros e para a nossa igreja e para tantos quantos estão a nos assistir que estamos atravessando um tempo em que precisamos dos dons espirituais, principalmente discernir os espíritos que estão aí, porque já o espírito da desobediência, o espírito do anticristo já vem operando no mundo há tempo, porém nos dias atuais ele está com mais volume, com mais eficácia, e a igreja precisa vencer, né? E se manter estável na presença de Deus, para que Jesus seja glorificado. A igreja de Jesus edificada e nós como povo de Deus abençoado, porque nós temos a bênção de Deus. A maldição do mundo é do mundo, a igreja tem a bênção de Deus, então fique debaixo da bênção de Deus. É o meu desejo e a minha palavra para todos da nossa igreja e tantos quantos estiverem a ouvir esta palavra. Amém, amém. Pastor Jó, eu vou pedir ao senhor para se pôr de pé aí, né? A câmera vai pegar nós aí. E eu queria, em nome do programa e também da Assembleia de Deus em Campo, é do campo, né? Porque esse aqui é um programa do campo, não é só um trabalho exclusivo da central, Sim. congregação. Eu queria passar às suas mãos uma lembrancinha que eu acho que vai ficar guardado no seu coração. Glória a Deus. Nessa data tão alegre e significante para nós, a sua participação. Eu agradeço. Agradeço. Um regalo, é um brinde. Um regalo. Deus Muito abençoe. bem. Muito Deus obrigado. abençoe. Deus abençoe. Muito bem, meus irmãos. Pastor Jó conosco aqui. Não saia daí. Nós vamos ouvir agora uma linda canção e logo após nós voltamos, Pastor Jó vai fazer uma oração conosco e vai nos dar a bênção apostólica também, em nome do Senhor Jesus. Fique conosco. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, o que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou
já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer Você é raridade, você é raridade, você é raridade. Estenda a tua mão e receba em nome de Jesus. E você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Você é o Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Você é raridade. Meus irmãos, depois que nós ouvirmos esse lindo hino aí, que com certeza edificou a minha vida e a sua vida, nós voltamos para encerrar o AD Entrevista de hoje. Quero agradecer uma vez mais pastor Jó, que esteve conosco aqui, transmitir um abraço ao nosso pastor presidente, pastor Vanderlei, a todos os irmãos aqui da Assembleia de Deus de Cambé, e pedir a você que se inscreva aí no nosso canal, só clicando lá, e você vai poder participar todas as vezes que nós tivermos aí, não só o programa, mas as atividades nossas transmitidas pelo canal do YouTube AD Cambé Templo Central. Deus abençoe você e a sua vida, e com certeza nós voltaremos daqui 15 dias com uma nova entrevista que vai acrescentar muito a sua vida. Pastor Jó. Bem, meus amados, vamos deixar uma palavra de oração, porque nosso Deus ouve a oração da igreja, dos seus filhos. Querido Pai, graças te damos por esse momento agradável e esperamos que aquilo que falamos, aquilo que expressamos, venha edificar os nossos diletos ouvintes, a igreja e também tantos quantos estiverem conectados e se interessarem em ouvir a nossa história,
pequena parcela, mas o que temos foi o Senhor que permitiu e que se manifestou na nossa vida, porque sem Ti nada podemos fazer. Abençoa o povo da Tua igreja, o povo da nossa cidade de Cambé e tantos quantos, Senhor, esta mídia chegar, os de perto e os de longe. Para a glória e louvor do Teu nome oramos, pedindo a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito repouse sobre todos nós, e assim dizemos amém. Amém.